Mas hoje vai ser bem rápido, porque hoje eu não trouxe nenhum exercício. Eu vou só comentar a Aline voltou aí. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Vou só comentar a teoria de movimento circular, só avisando que vocês falarem no microfone, vai sair a voz de vocês na gravação e provavelmente eu vou pôr esse vídeo no YouTube, tá? Então eu vou falar toda a teoria de movimento circular e a gente, de maneira bem resumida, tá? Porque é o que cabe aqui na nossa disciplina. E aí a gente faz exercício a semana que vem. E sim, vamos ter que ter aula semana que vem, quase no Natal, infelizmente, porque a gente tá com o cronograma aí muito apertado, tá? Então a gente dá uma treinada em movimento circular, vou fazer, vai ser rápido também, não vou ficar dando 1 hora de aula, não. Mas vou fazer 2 exercícios de movimento circular, no retorno a gente relembra, vai ter algumas aulas aí de termodinâmica e é o que vai dar tempo de dar. Espero que ajude vocês aí em elementos de máquinas, eu sei que o movimento circular ajuda, a parte termodinâmica ajuda, acho que em máquinas térmicas, né? Mas não vai dar tempo de falar muita coisa. Infelizmente, cortaram aí o nosso quarto bimestre em poucos dias, né? Mas vamos trabalhar com o que a gente consegue. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a explorar. Já deixei os círculos feitos para ficar mais bonitinha a discussão. Vamos começar a explorar a ideia de movimento circular. E aí a gente vai começar ele pelo movimento. Vou abreviar, tá? Circular uniforme. Circular uniforme, que a gente chama de MCU, tá? MCU não põe nem ponto na abreviação, porque já tá tão comum na física utilizar essas 3 letras para representar isso aí. Vou trocar aqui por um cor de rosa que fica menos agressivo e mais bonito do que o vermelho nesse fundo escuro, tá? Então nós vamos falar na primeira parte da aula de movimento circular uniforme e na segunda, na última lousa, rapidamente, movimento circular uniformemente variado. Dá para dar um monte de teoria de movimento circular uniformemente variado, botar um monte de vetor no meio da história? Dá, mas eu não vou fazer isso não, tá? Vou fazer uma análise bem simplificada, bem objetiva, para tentar ajudar vocês aí no tempo curto que a gente tem, tá? Então, claro que o movimento circular tem uma trajetória em formato de círculo. Então, a gente pode imaginar vários exemplos de movimento circular. Por exemplo, um carro de corrida vai praticando uma corrida numa pista circular, tá? O carro vai ter uma velocidade v, que a gente chama de velocidade tangencial, porque ela tangencia aí o círculo. Então, eu tenho v, se ele está girando nesse sentido, eu vou pegar em 4 pontos aqui, tá? Porque é o padrão, mas a gente poderia desenhar essa velocidade v ponto a ponto. Poderia desenhar nesse ponto, no ponto vizinho dele, no ponto vizinho dele, mas o mais comum é a gente fazer aí em 4 pontos, tá? A velocidade v aqui em 4 pontos, sempre tangenciando a circunferência. A gente falou de tangente lá em geometria. É aquela reta que toca o círculo em um único ponto, tá? Aqui não está bem tangente, está um pouco torto. Aqui também, mas a gente dá aquela arrumada básica, né? Agora está com um pouco mais cara de tangente. Quer dizer, se a gente continuasse aqui, continuaria tocando num único ponto, tá? Então você tem aí a velocidade tangencial, que vai ser equacionada aí pela mesma equação de movimento retilíneo. A cada ponto, a velocidade tem uma trajetória reta, aponta para uma direção. Só que essa trajetória vai mudando, ela é corrigida, né? Se você pensar nesse ponto aqui, conforme ocorre o movimento, ela é corrigida um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a esquerda, sempre um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a esquerda. Daquele do outro lado inverte, um pouquinho para a direita, aqui um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo, um pouquinho para a direita. Não é uma trajetória retilínea. Então, existe o quê? Existe aí uma mudança de trajetória ao longo do movimento. Um carro girando ao longo de uma pista circular, você, lá dentro, se você for o piloto, com o volante vai corrigir a trajetória, vai fazer esses pequenos desvios aí, apontando para o centro do círculo. Isso vai ser muito importante na próxima lousa, tá? Você vai fazer essas correções de trajetória apontando para o centro do círculo. E a gente já vai ver a importância disso. Um satélite girando em volta da Terra também é um movimento circular. Aproximado, tá? Porque lembra que a Terra tem um formato aproximado de uma esfera, um pouco achatada nos polos, não é uma esfera perfeita, mas podemos muito bem aproximar o movimento de um satélite para um movimento circular, é uma excelente aproximação. Só que lá não tem um piloto para ir corrigindo a trajetória. Então por que gira o movimento circular? Porque o satélite está sempre sendo atraído para o centro da Terra. Mudou! Agora o círculo não é mais a pista e o pontinho azul não é mais o carrinho. Agora o círculo é a Terra e o pontinho azul é o satélite em volta da Terra. O satélite está numa altura que ele ainda sente a gravidade da Terra. Então a tendência dele é cair. Só que ele tem velocidade tangencial.
Então ele tem aquela briga entre a gravidade que o atrai para o centro, assim como eu estava levando o carrinho para o centro, sempre que eu, ou você, depende de quem é o piloto, né, corrigindo a trajetória do carrinho, eu estou virando, a cada ponto eu estou virando para o centro. Mas como eu tenho velocidade tangencial alta, eu não vou direto para o centro, eu vou fazendo o movimento circular. A mesma coisa o satélite, ele é atraído pela Terra, então é como se ele vai cair na Terra, mas tem velocidade alta, não cai. Vai cair isso ponto a ponto na trajetória. Vai cair na Terra, tem gravidade? Não, tem velocidade tangencial, não cai. Então o movimento circular é um equilíbrio entre a velocidade tangencial e uma outra coisa que a gente vai estudar no próximo slide, que aponta para o centro da trajetória. No caso do carrinho, sou eu mesmo com o volante. As rodas ali da frente estão girando para o centro e estão equilibrando a minha velocidade tangencial. Velocidade tangencial é tangente, ó, toca a minha trajetória num único ponto. Ela tem o sentido aí, aqui no movimento anti-horário teria esse sentido. Se fosse um movimento horário, inverteria completamente aí os sentidos, tá? Então, eu corrigindo a trajetória, eu estou tentando jogar o meu carro no centro. Mas como eu estou bastante com uma velocidade alta aí na tangente, eu não caio no centro. A mesma coisa o satélite na Terra, a gravidade puxa para o centro, mas o satélite não é uma velocidade alta, então é uma briga entre a velocidade dele que empurra ele para frente e a Terra que puxa para o centro. No carrinho é a mesma coisa, é uma briga entre a velocidade dele que empurra para frente e eu que giro o volante para empurrar ele para o centro. Se não tiver essa briga entre puxar para o centro e ir para frente, não ocorre movimento circular. Se não tivesse atraindo para o centro, o carro faria, sabe o quê? Tanto o carro quanto o satélite, o famoso sair pela tangente, ó. Ele continua aqui, ó. Não puxa mais para o centro, não tem mais gravidade da Terra, o satélite vai embora. Ou então ele está muito alto, a velocidade já não faz mais tanto efeito, o satélite vai embora. Se eu não girar o meu volante para corrigir a trajetória do meu carro na curva, eu saio pela tangente, saio da pista circular. Já ouviu o termo sair pela tangente? É isso. Eu não corrigi a curva, ou não teve a gravidade da Terra. Dando 2 exemplos de movimento circular, entre vários que nós poderíamos dar. Se é um movimento circular uniforme, ele não tem aceleração, pelo menos nessa velocidade tangencial. Nós vamos ver que existe uma aceleração aí que não tem como não ter quando é movimento circular, mas isso é no próximo slide. Se ele não tem aceleração, ele pode ser aproximado pela fórmula S igual sovete, que era do movimento retilíneo uniforme. Lembra? A cada ponto é um movimento retilíneo uniforme diferente. Nessa reta, aí mudou um pouquinho, vai ser em outra reta, mudou mais um pouquinho, vai ser em outra reta, mas a cada ponto essa equação vale. Tem mais um detalhe, pessoal. Aqui, além da gente ter o deslocamento linear, que é justamente a distância que ele andou em cima do círculo, tá? Uma coisa que lá em geometria a gente viu como comprimento do arco, aqui a gente também tem um deslocamento angular, ó. Entre esse ponto e esse, vou fazer um ângulo reto aí, não é muito usual, poderia ser um ângulo não reto, tá? Entre esse ponto e esse, existe um deslocamento angular, foi feito um ângulo, varreu um arco, tá? E a gente pode medir a velocidade em termos desse arco também. Só que a gente chama ela de ômega e não de V, tá? Que é a velocidade angular. Além de eu medir, que aqui seria 90 graus, né? Mas eu poderia fazer esse ângulo, já que está dando a volta inteira, do tamanho que eu quisesse. Além da velocidade angular, eu também posso medir o deslocamento angular, porque esse ângulo não está só relacionado, só existe velocidade angular, porque existiu um deslocamento angular. Além do arco que o meu carrinho, o meu satélite varreu ali ao longo da minha trajetória circular, eu tinha uma posição angular inicial, que pensando em trigonometria que estaria no zero, e eu tenho uma posição angular final, que pensando em trigonometria que estaria no 90 graus. E a gente vai usar as nossas discussões de trigonometria nessa parte da disciplina. Sabe por quê? Porque os ângulos são dados todos em radianos. Eu não sei se vocês lembram da fórmula que eu falei lá em trigonometria, que eu falei até uma macetinha para lembrar, o meu carro é o Alfa Romeo, que o comprimento de um arco varrido é o ângulo que enxerga aquele arco vezes o raio. Então, você tem o raio aqui da circunferência, né, que é a trajetória, né, a circunferência é a trajetória do movimento circular. Você tem o raio, poderia ter sido medido aqui, né, deixa eu mostrar melhor. Poderia ter sido medido aqui, poderia ter sido medido aqui. Eu puxei ele para cá só para não poluir muito o desenho, mas se eu tenho aqui ó, um arco varrido, ó, esse arco pode ser relacionado com o ângulo. Lembra? Sendo alfa o ângulo. Lembrando aí da fórmula matemática, tá? Então, se eu dividir o arco pelo raio, ó, passando o R para lá, dá o ângulo. Se eu dividir esse arco C que foi varrido pelo raio da trajetória, eu tenho exatamente o ângulo, o deslocamento angular. Porque se você pensar, ó, o comprimento desse arco é o deslocamento linear, é o S. Se eu pegar e dividir S por R, eu estou dividindo
o arco, que é o deslocamento linear pelo raio, vai dar o quê? O deslocamento angular. Então, S por R dá φ, que é a posição angular final. Pensando no mesmo raciocínio, S0 por R, ou seja, a posição linear inicial dividido por R, porque na verdade se a gente fosse fazer essa análise, a gente faria pelo deslocamento, né? A posição inicial está aqui, a posição final está ali, isso que eu pintei é um arco, é um ΔS, dividindo o ΔS pelo raio, eu tenho ΔΦ. Eu tenho o ângulo, o que foi do φ até o φ0, é o ângulo. O arco é aqui o que eu pintei de vermelho, que eu chamei de ΔS. Mas dá para fazer ali separado também, ó. O S sozinho por R vai dar a posição inicial final, né? É como se fosse o arco pelo raio, dá o ângulo, que é o φ, o arco inicial pelo raio dá o ângulo, que é o φ0, e a velocidade, eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Vale o que vale para o arco aí que a gente vê em trigonometria, isso é mais difícil de demonstrar, mas dá para demonstrar também. Se eu dividir a velocidade pelo raio, eu vou ter a velocidade angular. Então, o movimento circular, ela tem uma equação, que é a equação do Sauvet. Mudam as letras, porque muda a representação, tá? Eu dividi aí todo mundo pelo raio, então, em vez de ser S, é φ, porque é o ângulo que andou, não o arco que andou, tá? Em vez de ser V, que seria a velocidade tangencial, é a velocidade angular, tá? É que ângulo varreu na medida de tempo, e não quantos metros varreu na medida de tempo, tá? Mas é a mesma ideia. Aí, uma coisa que é muito útil é um pedaço que a gente fez aqui, ó. V sobre R, tá vendo que S sobre R virou φ, S0 sobre R virou φ0 e V sobre R deu ômega? Então, se V sobre R é igual a ômega, a gente pode isolar o V e aparecer uma forma mais comum dessa equação aí, ó, que é o V isolado, que a gente vai ter aí V igual ômega R, tá? Inverti as cores, mas não tem problema não. Tá vendo? As duas equações mais importantes de movimento circular uniforme e MCU são essas. É o Sauvet, mudou as letras porque mudou a ideia, né? O Sauvet normal também vale. Ponto a ponto é como se fosse um movimento retilíneo sendo corrigido. Como ele está sendo corrigido e formando uma trajetória circular, ele vai ter aí também, lembra, pessoal, que aqui ó, são outras letras, porque eu puxei um conceito lá de matemática, hein? Isso aqui não tem a ver com a disciplina, só deixando isso aí com essa parte da disciplina, com física. Por isso que mudou as letras. O alfa aqui, vocês vão ver que ele vai representar aí uma aceleração mais para frente. O R é o raio mesmo, e o C não tem aqui, então o C tá ok. Tá? Mas cuidado com esse alfa. O alfa é o ângulo que eu estou chamando o ângulo de φ. O ângulo inicial de φ e o ângulo final de φ. Aqui o W, que na verdade é ômega, né? Talvez seja difícil para vocês entenderem, mas é quão rápido foi de um ângulo para o outro. É a ideia de velocidade angular, tá? Dividindo todas as grandezas pelo raio, eu saio do linear para o angular. Essa é a ideia aqui, ó. Eu saio do comprimento linear, transformo ele em ângulo, dividindo o comprimento linear pelo raio. Deslocamento linear pelo raio, ou melhor, posição final linear pelo raio, posição final angular. Posição inicial linear pelo raio, posição angular inicial. Velocidade pelo raio, velocidade angular. O tempo é sempre o mesmo, tá? O tempo aí não vai interferir, dividir pelo raio e tal. São só as grandezas, velocidade, distância e aceleração mesmo que a gente divide pelo raio, tá? E esse trechinho aqui, V sobre R igual a ômega, eu reproduzi ele aqui porque essa aqui aparece muito, ó. Resolve muito exercício direto por aqui. V igual ômega R, tá? Eu montei a minha própria aula do meu jeito, mas eu assisti na internet algumas aulas para ver se estava legal, se não faltava alguma coisa. E uma coisa que eu vi que faltou foi isso aqui, ó. Eu encaixei aqui, tá? Então é a mesma ideia. Vale a equação do movimento retilíneo uniforme, que ponto a ponto é como se fosse um movimento retilíneo uniforme, sendo corrigido, tendo a sua direção modificada, mas ponto a ponto é como se fosse um movimento retilíneo uniforme. E é movimento circular uniforme porque a velocidade tangencial não varia. E como a gente pode ver aqui, a angular também não vai variar, tá? A gente vai falar também do uniformemente variado, onde varia essa velocidade angular, mas por enquanto a velocidade angular não varia, tá? Então, é simplesmente a mesma equação dividida pelo raio, tá? Porque você tem velocidade constante, então o ângulo que uma dada velocidade vai varrer, se a velocidade for sempre a mesma, o ângulo é sempre o mesmo. Se a velocidade aumentar, vai varrer um ângulo maior. Essa que é a ideia, certo? O ângulo que vale, ele tem o ângulo que varre, perdão, ele tem uma relação de proporção com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o ângulo varrido no mesmo tempo, tá? Essa é a ideia. Mesma ideia de movimento retilíneo uniforme, só que agora é no círculo. A velocidade tangencial é constante, a velocidade angular também, e elas são proporcionais. Você pode achar uma e a outra multiplicando pelo raio, né? A angular para linear, você multiplica pelo raio, a linear pelo angular, ó, a linear para jogar para angular, divide pelo raio, tá? O vale para o Sauvet, vale para velocidade pura também. Foi assim que a gente tirou
o sovete, tá? Para ficar mais fácil de entender, eu fiz isso aqui, ó. O arco é o ΔS. O comprimento do arco é o ΔS. Dividido pelo raio, ele deu o ΔΦ, que é o deslocamento angular aqui, é o ângulo que varreu, ó. Pode ver que é o meu C, né? O meu carro, o comprimento é igual ao alfa, que é o ΔΦ aqui, vezes o R. Só mudou as letras. Não tem nenhuma ideia muito nova aqui. Não tem nenhuma novidade muito grande. O pessoal às vezes se confunde, que é muita letra, muda as letras e fala, nossa, tem um monte de equação. Não, não tem nada. É a mesma coisa, ó. É o sovete aqui de novo. Eu só dividi as grandezas pelo raio. As grandezas que eram como se fossem o arco. Quando eu divido pelo raio, eu acho o ângulo. É o que a gente já viu em trigonometria, tá? E um pedaço aqui que aparece muito em exercício, por isso que eu destaquei, é o V sobre R igual a ômega. Que continua sendo, ó, arco, velocidade tangencial, velocidade em termos de comprimento, dividido pelo raio da velocidade em termos de ângulo, tá? É esse conceito da trigonometria aqui com uma roupagem mais de física. E que tem de física aqui? O que a gente já viu lá em movimento circular, tá? Bom, como esse movimento é uniforme, André, a velocidade tangencial é constante, a angular também, então não tem aceleração, né? Ali naquelas fórmulas não, mas existe um conceito chamado aceleração centrípeta. Gente, o que eu falei? Você está corrigindo a sua trajetória. Você está mudando a sua trajetória ponto a ponto. Você está lá dentro do carrinho no exemplo da pista circular. Ou no exemplo da Terra, o satélite está toda hora caindo na Terra. Por que você não vai parar no centro? Se é você girando aqui, ó, em volta desse círculo com o seu carrinho, por que você não vai parar no centro da pista? Já que ao virar o volante, você está corrigindo sua trajetória apontando para o centro da pista. Porque a sua velocidade tangencial é alta, então as duas se equilibram. O seu movimento no volante quer jogar o carro para o centro aqui da pista, mas a sua velocidade no acelerador quer jogar para frente. Então você não sai nem pela tangente, que é o que o seu acelerador quer, e nem vai parar no centro, que é o que o seu volante quer, tá? Você equilibra volante, que puxa para o centro, com acelerador, que empurra para frente. A mesma coisa satélite da Terra. Você equilibra a velocidade ali do satélite, que no vácuo ele não vai perder muito pouco, né? A velocidade tangencial, que empurra para frente o satélite, com a aceleração da gravidade na Terra. Então, esse apontar para o centro é representado como uma aceleração nessa área da física. Mudou a trajetória, pessoal, teve aceleração, teve freamento, né, que você vai diminuir um pouco a velocidade e vai ter uma aceleração que aponta para o centro, que é a aceleração centrípeta, tá? Deixa eu ver se eu consigo só dar uma corrigidinha nisso aqui para vocês conseguirem ler depois. A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro. No caso do exemplo da Terra, puxando o satélite, a aceleração centrípeta que faz o satélite ficar em movimento circular é a aceleração da gravidade da Terra. E no caso do exemplo do carro, é a mudança de trajetória que você faz. Ambos são acelerações centrípetas, que apontam para o centro. Você tem a briga entre a sua velocidade tangencial, que quer empurrar, seja o seu carrinho numa pista circular, seja o seu satélite na órbita da Terra para frente, tem uma briga entre ela e a aceleração da gravidade, que aponta... do carrinho tem uma briga entre o seu acelerador e o seu volante. O volante está seguindo aí a aceleração centrípeta, que te puxa para o centro, tá? O seu acelerador quer te jogar para frente. Na mesma coisa o exemplo da Terra. O satélite está girando aqui em volta da Terra, ele quer continuar girando reto, mas a aceleração da gravidade, que no exemplo da Terra é a aceleração centrípeta, quer puxar ele para o centro da Terra, tá? E assim vai em qualquer lugar do movimento. A gente põe aqui nessas posições aqui, que no ciclo trigonométrico seriam o 90, 180, o 90, o 180, o 0 e o 300... Não, peraí. O 90, o 180, o 270 e o 0, ou o 370, que são a mesma coisa, tá? A gente põe nessas posições aqui, mas a ideia é que isso ocorre no movimento todo, tá? A gente põe aqui só para ficar mais limpa a figura, mas isso aqui vai estar acontecendo ao longo de todo o movimento, em cada ponto, não só nesses 4, tá? Mas imagina desenhar em todos, como que ia poluir a figura, que coisa feia que ia ficar para vocês. Então, o movimento circular ocorre, aqui está o centro da trajetória, né? O movimento circular ocorre justamente porque tem duas acelerações aí, como se fossem se equilibrando, né? Como a velocidade é constante, não tem aceleração tangencial, mas tem uma velocidade tangencial que te empurra para frente. E ela briga com essa aceleração que te puxa para o centro. É a briga entre essas duas
que gera a trajetória circular. A que quer fazer você sair pela tangente e a que quer te jogar no centro. Em cada exemplo de movimento circular que a gente deu, a velocidade tangencial é sempre a mesma. É o que empurra o satélite para frente, é o que empurra o carro para frente. Mas a aceleração centrípeta muda. Na pista circular, a aceleração centrípeta é gerada pela sua correção de trajetória no volante, pelos pequenos desvios que você faz para acompanhar o círculo. No satélite em órbita, a aceleração centrípeta é gerada pela própria gravidade da Terra, tá? Então, não é que a aceleração... Às vezes eu já vi professores de física dando essa aula assim, no movimento circular vai aparecer a aceleração centrípeta. Não, não é que ela vai aparecer. Parece que é mágica isso. Não é mágica, gente. É física, é ciência. Então, por que ela está ali? Porque você fez ela estar ali. Seja você numa trajetória circular corrigindo a sua trajetória retilínea ponto a ponto, ou seja, o satélite sendo puxado para o centro da Terra. Você colocou o satélite numa situação que a gravidade puxa ele. Você desviou o volante do carro. Você causou o movimento circular, tá? Então você fez essa trajetória que só é possível porque existe a aceleração centrípeta. Seja ela a gravidade, no exemplo do satélite, ou seja ela a correção que você faz no volante do carro, tá? Então é isso. Você só consegue a trajetória circular, de fato, se aparecer a aceleração centrípeta. Mas ela não aparece magicamente. Você põe o seu satélite, ou o seu carro, ou seja lá o que for, numa situação em que vai aparecer essa aceleração centrípeta, tá? Então você tem um movimento aí circular, dando essa ideia, isso aqui seria o deslocamento angular, né? Ou a velocidade angular, só para dar ideia aí. Você ainda tem o quê? Você ainda tem o quê? O raio da trajetória, que ficou torto pra caramba, mas é o raio da trajetória, que vou chamar aqui de R. Deixa eu dar uma engrossada nessa linha para... Depois vou ter que passar isso ali, né? Não vai ter jeito. Não, tá bom, vai. Você tem o raio da trajetória, você tem a aceleração centrípeta que aponta para o centro. Aí, pessoal, a aceleração centrípeta, não vou conseguir aqui demonstrar, tá? Não vou conseguir aqui demonstrar. Vou só colocar a fórmula dela, porque, infelizmente, não temos base matemática para ver essa demonstração. Então, a aceleração centrípeta é dada pela velocidade tangencial ao quadrado dividida pelo raio, tá? Nós vamos usar isso aí, essa medida diretamente. Então, lembrem-se que ela não aparece magicamente. Você faz ela aparecer modificando alguma coisa no movimento retilíneo. E o movimento circular só é possível justamente porque você fez ela aparecer. Seja você o piloto do carro ou a NASA que levou o satélite ali. Não sei nem se é a NASA que leva. Ou seja, quem levou o satélite ali para ficar na órbita da Terra. Vai ficar meio tortinho esse raio, tá, gente? Mas eu acho que vocês conseguiram aí compreender a ideia. Aqui é o centro, né, da minha trajetória. O raio está saindo ali meio tortinho, mas está saindo ali, ó, tá? Aqui está o meu raio, tá? Saindo aqui um pouco tortinho, tá saindo. Bom, então aí é o meu raio, tá bom? E a aceleração centrípeta é dada por v quadrado, que é a velocidade tangencial, sobre r. Beleza? Essa coisa aqui ficou muito feio. Vou fazer um... Ih, mas aí o meu raio também... Ah, tá bom, deixa o raio daquele jeito, meu. Vou fazer uma coisa mais bonitinha aqui, ó. Certo, pessoal? Então, vocês vão ter isso daí, tá? A aceleração centrípeta não vai aparecer magicamente. Você vai causar ela justamente porque o movimento circular só é possível porque ela existe. Se ela não existisse, o movimento circular não seria possibilitado, tá? Então, importante esses dois pontos aí na teoria geral aí de movimento circular. O aparecimento da aceleração centrípeta, que ele é causado, ele não aparece magicamente, e só por existir a aceleração centrípeta é que o movimento circular é possibilitado, tá? Então, esse é um fator muito importante. E a equação? A equação que agora, além de dimensionar para mim uma velocidade reta e um deslocamento, a velocidade é reta, né? Mas como a trajetória é corrigida, o deslocamento aqui é o arco, tá? O ΔS é o arco. Arco pelo raio dá o ângulo. O ΔS aqui é o raio, tá? A velocidade é reta, mas o deslocamento não, porque está sempre corrigindo sua trajetória. O deslocamento é um arco, tá? Consequentemente, tem um ângulo que enxerga esse arco. O ângulo que enxerga o arco é o ΔΦ. O arco é o ΔS. Isso aqui é o ΔS. A velocidade é reta, tá? É tangencial. O deslocamento não. O deslocamento é um arco. Aí você pode ter deslocamento angular, que aí é o ângulo que enxerga aquele arco, e velocidade angular, que vai estar relacionada com esse ângulo que enxerga aquele arco, tá? E você pode transferir as grandezas aí tangenciais, o deslocamento em forma de arco e a velocidade tangencial, para
para o deslocamento angular e para a velocidade angular, dividindo pelo raio, sempre, tá? Aqui não tem muita novidade, aqui tem uma novidade. Lembre-se que a aceleração centrípeta não aparece, ela é causada propositalmente, porque sem aceleração centrípeta não tem movimento circular, tá? Não é o movimento circular que gera a aceleração centrípeta, é a aceleração centrípeta que gera o movimento circular. Portanto, vocês terem isso aí em mente, tá? Porque isso aí ninguém explica desse jeito e eu gosto de explicar desse jeito. No movimento circular uniforme, você pode definir aí dois conceitos muito importantes, tá? E que vocês vão usar não só em mecânica, mas em elétrica também. Eu não sei se vocês lembram da aula de ângulo, onda senoidal e cossenoidal, que o Henrique perguntou se um período poderia ser chamado de um ciclo. E aí eu falei que sim, né? Eu ouvi muitas poucas vezes esse termo dessa maneira, mas pode, tá? Quando você tem um movimento circular uniforme, ou seja, que a velocidade angular ou tangencial não varia, a única aceleração presente é a aceleração centrípeta, você tem como definir frequência e período no seu movimento. Tem a ver com o período lá da trigonometria? Tem, mas não vamos forçar a barra, não. Vai ser difícil enxergar isso e aqui não tem porquê, tá? Aqui a gente vai chamar o período de outra letra, inclusive. Tem a ver com um ciclo, com um período, aquela variação que vai ali do começo do primeiro morrinho para cima até o fim do próximo morrinho para baixo. Tem tudo a ver, tá? Mas correlacionar agora, não vai ter porquê. Se vocês precisarem, vai estar dentro do escopo da própria disciplina na qual vocês precisarem. Aqui a gente vai definir frequência e período de um jeito muito mais simples, na verdade, do que lá na trigonometria, tá? Muito mais simples. Vou começar por período, que também não é o que o pessoal costuma fazer, por um motivo muito simples. Ele tem uma definição mais fácil do que da frequência. Então, período, que a gente vai chamar de T grande, tá? O período, lá era P, porque eu não queria relacionar com tempo. Queria relacionar pela volta lá no ciclo trigonométrico que ia gerar a onda. Aqui não. Aqui é relacionado com tempo. Por isso, a letra T. Então, o período é o tempo. O período é o T. Eu vou pôr só T, tá? A gente já sabe aqui que estamos estudando física, então T é tempo, tá? T minúsculo. O período é o tempo de uma volta. O movimento não é circular? Então, consequentemente, vai acontecer uma ou não, né? Uma, depois eu conserto. Uma volta. Uma volta é um ciclo. O movimento é cíclico. Quando você deu a volta completa, você completou o ciclo. Lembrando da pergunta do Henrique. Pode chamar de ciclo? Não só pode, como deve. Uma volta no ciclo trigonométrico é um ciclo. Uma volta no movimento circular é um ciclo. Vocês têm que olhar para esse negócio de movimento circular aí, aquele desenho, imaginar justamente o ciclo trigonométrico, porque o deslocamento angular vai ser em radianos. Tá? A gente não vai aqui precisar de seno e cosseno, eu acho. Seno e cosseno entra na parte mais de força lá, que a gente vai ver o ano que vem presencialmente mecânica técnica, tá? Que acho que você e eu vou continuar dando. Então, lá a gente vai usar seno e cosseno para decompor força. Aqui é mais a ideia do ângulo em radiano. Tá? Não lembro, sinceramente, se nos exercícios usa seno e cosseno aqui. Como eu disse, não preparei exercício para a aula de hoje. Se precisar usar, a gente revisa rapidinho e vai, tá? Mas eu acho que não usa, não. Então, o período T grande é o tempo, T pequeno, de uma volta. Como é que a gente calcula o tempo de uma volta? A equação não era S igual sorvete? Que não virou φ igual φ0 mais ômega t? Se eu passar o φ0 para lá, não fica φ menos φ0? Então, eu não posso escrever assim, ó, delta φ menos φ0, delta φ igual ômega t? Posso, não posso? Posso escrever essa equação aqui. Passei o φ0 para lá, ele trocou de sinal. Final menos inicial, delta. Se é φ menos φ0, delta φ. Delta φ, então, é ômega t. Essa é a velocidade, a equação lá do sorvete do movimento retilíneo uniforme, traduzida, dividida pelo raio, portanto, traduzida para o movimento circular. Então, é uma equação válida. Concorda? Então, delta φ, coloquei pra caramba o meu delta, né? Delta φ, que é φ menos φ0, ou seja, a variação de posição angular, é igual a ômega t. Concorda? Saiu daquela equação lá. Não era φ igual φ0 mais ômega t? Φ igual, olha aí dentro da nuvem azul. Φ igual φ0 mais ômega t? Então, φ menos φ0 é delta φ. Delta φ igual ômega t. Só que eu quero calcular o período de uma volta. Gente, lembra aí de trigonometria, pelo amor de Deus. Se eu der a volta completa, sair daqui, vamos pensar no anti-horário, porque é mais fácil a gente lembrar o ciclo trigonométrico, mas aqui na física poderia ser no horário também. Dei a volta inteira, que ângulo eu andei? 1/4 de volta, 90 graus. 90 graus em pi radiano é pi sobre 2. Meia volta, 180 graus. Em radiano é pi. 3/4 de volta, 270, é chato, não estou a fim de pensar nisso agora, mas quem quiser,
seria o 3π sobre 2, tá? Esse aqui é mais chatinho de pensar. Esse aqui, ó, voltei para o zero. Zero, o que eu falei várias vezes em trigonometria? 0 e 360 é o mesmo ângulo. 360, que a volta completa é o 2π. 2π. Então, como é o tempo de uma volta, necessariamente, o meu deslocamento angular foi um ângulo de 2π radiano. O deslocamento angular é medido em radiano. A posição angular é medida em radiano nessa matéria. Não vai ter graus aqui. É radiano. Então, se eu tenho o tempo de uma volta, o período é o tempo de uma volta, eu tenho que pensar no deslocamento angular, que é uma volta, para calcular o período. Uma volta é 2π. Então, ΔΦ é 2π. A velocidade é ômega, eu não sei. E o T necessariamente é o período. Porque, olha, se eu falei que o período é o tempo de uma volta, e aqui no deslocamento angular eu pus uma volta, necessariamente aqui vai sair o período. Concorda comigo? T é o tempo, né? T grande é o tempo de uma volta. Então, se eu substituir no ΔΦ uma volta, o T que vai dar aqui necessariamente é o período. Então, eu já vou pôr T grande aqui. Concorda comigo? Para uma volta, essa equação que é geral, que serve para meia volta, que serve para 2 voltas, que serve para 100 voltas, que serve para 1/4 de volta, para uma volta eu tenho que trocar. Eu sei, ΔΦ é 2π, uma volta inteira. E eu sei que T é o período, pela própria definição. O tempo que eu vou calcular que vai levar para dar essa uma volta, né, independente da velocidade, vai dar um valor de tempo aqui, esse tempo é o período daquele movimento circular, tá? E aí, ó, essa equação, ela é mais comum aparecer da seguinte forma. Deixa eu sair aqui para depois rosa, para a lousa ficar mais bonitinha. Você vai passar o T dividindo ali. Vai ficar... Vamos fazer uma etapa mais, vai. Você vai ficar 2π sobre T grande é igual a ômega, tá? Dificilmente você vai ver essa equação assim. Como é que você vai ver ela? Como é que ela vai aparecer para você? O ômega sozinho, tá? Você poderia isolar o período, já que a ideia nossa aqui era calcular o período, mas eu não vou isolar o período porque é menos comum você ver aí T grande igual 2π sobre ômega. Você nunca vai ver essa equação. Já essa, você vai ver em qualquer teoria de movimento circular. A velocidade angular é 2π sobre o período. Isso aí me lembra alguma coisa, né? Que o período era 2π sobre o módulo de C. Não. Esquece isso aí. Vai complicar muito, tá? Tem a ver? Tudo. Mas agora não é hora, tá? Esse 2π aí, sobre o ômega, vai dar o período igualzinho lá em trigonometria, tá? Mas não precisa pensar nisso agora. Eu só estou mostrando para você não decorar a fórmula à toa. Porque essa fórmula realmente é nova. Essa também, né? Essa aqui não. O φ sobre zero ômega... Não, essa não é nova. Isso aí é só trocou a letra, tá? Se não lembrar, André, não vou decorar qual letra que é. É presencial, eu ponho na lousa a fórmula. É a distância, você vai ter meu slide e o meu vídeo, tá? Essa é uma fórmula nova. Essa aí é uma fórmula nova que eu não consigo justificar para você. Eu expliquei a ideia e apresentei a fórmula como calcula. Infelizmente, isso vai ter que ficar por aí. Agora, o período eu te mostro pela definição. Ele é o tempo de uma volta. Então, se eu troco ali o deslocamento angular por uma volta, necessariamente o tempo que vai sair ali, o valor, é o período. Então, eu já vou chamar ele de T grande, tá? Isola o ômega, que é como você vai encontrar essa equação. Essa aí é a fórmula que você usa para calcular o período nessa matéria. Dado uma velocidade angular constante, você consegue calcular o período do movimento, que é o tempo de uma volta. Como? Substitui nessa equação, ó. Substitui nessa equação, velocidade angular constante, vai estar no enunciado, põe o valor dela aqui, 2π é um número, você consegue jogar na calculadora, isola o T, calcula o T. Ou se ele der o período de uma volta e falar que a velocidade... Se ele der o período é porque a velocidade é constante. Você divide 2π pelo período, achou a velocidade angular. Tá? E qual que é a unidade do período? Isso é uma coisa importante, tá? Isso é uma coisa importante que não está aqui no meu resumo, então quase que eu esqueço de falar. Mas isso é uma coisa importante. Ó. Vou puxar aqui, ó, a unidade do período, tá? Vou deixar, isso é menos usual, é o que eu falei, mas eu vou agora isolar o período. Olha o que eu fiz, vê se vocês entendem. Eu passei o T multiplicando o W, ficou TW, e aí desci o T. Então ficou 2π sobre W, na verdade ômega, né? 2π sobre ômega igual a T. Inverti aqui, pus o T do lado direito, mas troquei. Ou seja, de um jeito mais fácil ainda. Nessa equação aqui, em vez de isolar o ômega, eu isolei o T. Então ficou T igual 2π sobre ômega. Escrevi aqui. Já falei para vocês a unidade do 2π. O 2π é ângulo, né? No caso aqui de uma volta, então ele está em radiano. Tá? Ele está em radiano. Já comentei, não escrevi nenhuma vez, mas comentei com vocês que a velocidade angular é dada em... Apresenta ela, isso não é o que ela é dada. A velocidade angular é dada em radiano por segundo. Radiano por segundo. Espera aí.
radiano por segundo, tá? Vou escrever ali, ó. É dada em radiano por segundo, tá? Que é a unidade. Não precisa esquentar a cabeça, não. Eu vou te dar isso aqui de graça, tá? Eu vou te dar isso aqui de graça porque a análise dimensional é chatinha. Quem quiser tentar fazer, é aquela história de fração, a primeira vez o inverso da segunda, vai inverter. Então, geralmente, ó, como está em radiano em cima, radiano por segundo embaixo, a unidade do período vai ser simplesmente segundo, tá? Não é o tempo de uma volta? Então, é a unidade de tempo. Isso se tiver tudo em segundo e radiano, porque pode aparecer em minuto, em hora, tá? Muita coisa que pode acontecer, tá? Então, aí, como é só um destaque, eu acho que é bom a gente separar isso aqui da teoria geral. Isso aqui nem estava no meu plano de aula aqui, no meu planejamento das lousas, mas eu achei que era importante comentar. Assim, indiretamente, a gente já falou, já repetiu a unidade de tempo e já falou também da unidade de velocidade angular e falou também da unidade do período, tá? Então, pessoal, ó, vou fazer um slide extra aí para vocês, só para a gente ver, revisar as unidades, tá? É rapidinho, não vou ficar explicando não, porque eu já falei. Só vou escrever o que eu falei. O φ0 e o ΔΦ, todos eles vão ter unidade de radiano, tá? Radiano a gente não escreve, lembra? Nem lá em trigonometria a gente não escrevia. A gente escrevia 2π, 4π sobre 3, 5π sobre 6. A gente sabia que era rad. Nas primeiras aulas a gente até punha o rad, mas depois pôs um π, uma fração ali, a gente já sabia que era o ângulo. Então, radiano é uma unidade que a gente não escreve muito. Aí, aqui em física, dificilmente a gente vai escrever também, só para dar a resposta final. Se ele perguntar qual o deslocamento angular, você vai lá e põe rad. Qual a velocidade angular? Você vai lá e põe radiano por segundo. Pode ser radiano por minuto, pode ser radiano por hora, mas geralmente a gente vai converter tudo bonitinho em metro e segundo, né, para sair certinho aí, o raio em metro também, para sair tudo bonitinho. Então, deslocamento, posição angular, final inicial, deslocamento angular, velocidade angular. Por enquanto apareceu mais alguma coisa? Não, o tempo continua sendo segundo, tá? Então, tudo bem. Aí, o tempo continua sendo segundo. Ok. Beleza? Aí aqui na frente eu escrevo quem é quem, tá? Mas vou fazer isso depois, para vocês poderem estudar com mais facilidade. Quem é posição angular final inicial, deslocamento angular, velocidade angular e tempo. S, vocês já sabem. V e R também. S, V e R vocês já sabem, tá bom? E aqui o AC tá fácil, tá falando que a aceleração centrípeta no título, né? Tá, então essa é a unidade de período. Também podemos definir uma outra coisa quando a velocidade angular é constante, né? Porque a gente vale essa fórmula aí, ΔΦ igual a ômega t. O período é o tempo de uma volta. Substituímos no deslocamento uma volta, no t vira o período, tá? T vira t grande. E aí a gente consegue essa fórmula aí que ajuda a gente com a definição de período, tá? E a frequência, para terminar a aula? Depois eu vou dar as equações de movimento, se der tempo, de movimento variável. É um slide só, tá? A frequência, semana que vem a gente faz só exercício. Bem light também, porque a gente vai estar quase de férias, né? A frequência, pessoal, ela é uma definição, ela é representada nessa matéria por Finho, ela é uma definição um pouquinho mais complicada que o período, tá? Ela é um pouquinho mais complicada de enxergar, porque ela não é o tempo de uma volta. É quantas voltas o meu móvel dá, seja um carro numa pista circular, seja um satélite na órbita da Terra, ou qualquer outro exemplo de movimento circular que vocês conseguirem pensar aí. Eu pensei nesses dois. Quem quiser outros, é bem-vindo aí a pensar, né? E também, se vocês quiserem, a gente pensa junto. Qualquer dúvida aí, vocês mandam mensagem, vocês sabem que vocês têm meu contato, podem, né, contar comigo aí para tirar dúvida. Então, frequência é quantas voltas o meu móvel dá por unidade de tempo. Geralmente, o tempo nosso aqui, pessoal, vai ser segundo, tá? Mas não necessariamente, poderiam ser minutos. Nós vamos fazer exercícios e dentro do próprio exercício, a gente vê aí a conversão de unidades de tempo. De novo, ó, vale a equação ΔΦ, que é o sorvete, né? ΔS igual ao VT, adaptado aqui só que para o deslocamento angular, para a velocidade angular. ΔΦ igual ao VT. Agora é um pouco mais complicado, tá? O tempo é fácil, é uma unidade, se estiver em segundo, T é igual a 1 segundo, tá? Pelo que eu vou trocar o ΔΦ? Aqui é mais complicado. Você tem ali o movimento ao longo da circunferência, tá? Se em 1 segundo eu der meia volta, é porque eu andei π radianos. E eu andei meia volta. Ou seja, se eu multiplicar
uma volta por meio, eu cobri aqui o meu deslocamento de meia volta. Vamos supor que em 1 segundo eu dê meia volta. Como é que eu sei o meu deslocamento nesse 1 segundo? Se eu sei que em 1 segundo dá meia volta, é só multiplicar volta inteira, que é 2π, por meio. Tá, mas vamos supor que em 1 segundo eu dei uma volta inteira. Então, opa, é só multiplicar π por uma volta inteira. 2π, porque 2π é uma volta. Então, se é meia volta, tem que multiplicar ele por meio para dar meia volta. Então, vamos supor que em 1 segundo eu dei a volta inteira. Uma volta inteira, né? Então, foi uma inteira. Então, se eu, como 2π é o valor da volta, eu tenho que multiplicar ele pela quantidade de voltas para saber o deslocamento, concorda? A Q, sendo que a quantidade de voltas que eu dei em 1 segundo, se eu multiplicar por 2π, eu vejo o deslocamento nesse 1 segundo. Pode ser Q, pode ser meia volta, Q pode ser uma volta, Q pode ser 2 voltas, Q pode ser 10 voltas. Se 2π é uma volta, eu multiplicar 2π pela quantidade de voltas, que foi feita nesse 1 segundo, mas eu tenho que saber, né? A quantidade de voltas que dá em 1 segundo. Eu tenho que saber. A quantidade de voltas que dá em 1 segundo. Se eu multiplicar 2π pela quantidade de voltas que dá em 1 segundo, eu acho meu deslocamento angular. Só que eu não vou chamar a quantidade de voltas de quê? Porque eu já tenho uma unidade que me descreve perfeitamente a quantidade de voltas em 1 segundo. Ela é a frequência. A quantidade de voltas em 1 segundo é a frequência. Não pensa nisso como frequência, porque a gente está acostumado a ver frequência do carro em RPM, frequência não sei do que em Hertz. Eu vou lá no osciloscópio medir a frequência da minha corrente alternada. Para, volta. Mais simples, mais simples, mais simples. F é a quantidade de voltas que eu dou em 1 segundo. Uma unidade de tempo, como é segundo em 1 segundo. Se eu quiser saber o meu deslocamento angular nesse 1 segundo, é só eu multiplicar a distância de uma volta, que é 2π, pela quantidade de voltas. Se foi meia volta, vai dar o meu deslocamento angular. Se foi uma volta, vai dar o meu deslocamento angular. Se foram 2 voltas, vai dar o meu deslocamento angular. Então, F já é a quantidade de voltas. Então, se eu multiplicar a distância angular de uma volta pela quantidade de voltas, eu tenho o deslocamento angular que foi feito naquele 1 segundo. F é a quantidade de voltas em 1 segundo. Então, se eu multiplicar essa quantidade de voltas pelo valor da volta, que é 2π, eu tenho o deslocamento feito em 1 segundo. E a fórmula já sai deduzida. Seguindo esse raciocínio, né, se você conseguir enxergar isso aqui, a fórmula já sai deduzida. André, não consegui enxergar. Não tem problema. Eu estou te justificando a fórmula para não parecer que eu estou te empurrando o goela abaixo, mas tem que saber usar. Ômega vezes 1 é ômega mesmo. Então, 2πf é igual a ômega. Para ficar mais elegante, eu vou escrever ômega igual 2πf. Tá? Ômega igual 2πf. Tá? Eu vou deixar aquela rabisqueira ali. Para você entender que se eu souber a quantidade de voltas em 1 segundo, isso já é a frequência. Se eu multiplicar essa frequência pelo tamanho de uma volta, eu achei o deslocamento angular. Substituindo o deslocamento angular, que é 2πf, na fórmula, e o tempo, que é 1 segundo, eu acho que ômega é 2πf. Tá? Assim como o deslocamento angular também é 2πf. Tá? Em 1 segundo. Em 1 segundo. Por definição de frequência, o deslocamento angular em 1 segundo é 2πf. Porque 2π é o tamanho da volta, f é a quantidade de voltas. Em 1 segundo. Então, f é a quantidade de voltas vezes o tamanho da volta é deslocamento angular. Substitui na fórmula. Deslocamento angular, segundo é 1 segundo, achou o ômega. Tá? Então, pelas definições de frequência e período, substituindo na fórmula, gente, a gente já achou tudo. Frequência e período. Tem mais uma relação que aparece nessa disciplina entre frequência e período. Vamos chamar essa equação aqui, ó, de 1. Essa que a gente obteve na lousa anterior. E essa outra aqui, ó, de 2. Tá? 1 e 2. Então, vamos fazer a nuvenzinha aqui nas duas, ó. Ó. Aí, olha o que vai acontecer aqui. Vamos juntar essas duas equações? Então, por 1 e... Ficou lindo meu E, né? Mas ok. Por 1 e 2, temos. Parênteses aqui. Por 1 e 2, temos. Lá eu pus, então vamos pôr aqui também. Por 1 e 2, temos. Gente, as duas, tanto 1 e 2, são coisas que relacionam a ômega. Velocidade angular com o que eu quero calcular. Essa relaciona a ômega com o período que eu quero calcular, essa relaciona a ômega com a frequência que eu quero calcular. Então a gente pode igualar essas duas equações, concorda? Porque nas duas eu achei ômega. E ômega é igual a ômega.
Na lousa anterior, claro, né? Uma coisa é igual a ela mesma por definição. Na lousa anterior eu achei que ômega é 2π sobre o período. Nessa lousa eu achei que ômega é 2πf. O que aconteceu aqui? Você só tem multiplicação dos dois lados. 2π está no numerador, ou seja, na parte de cima da fração. A 2πf não é fração, então é como se estivesse sobre 1. Não vou escrever isso porque eu já falei muito, tá? Eu acho que vocês já entenderam. Eu tenho 2 dos dois lados. Tchau. Tchau. Eu tenho π dos dois lados. Tchau. Tchau. O que eu achei aqui, ó? Direto. Vou pôr de novo cor de rosa aqui, ó. Vou sair para a gente poder trocar para cor de rosa depois. Se eu simplifiquei, cortei o 2 com o 2 e o π com π, em cima aqui ficou 1. Ficou 1 sobre t. Concorda? Ficou 1 sobre t. Ali, se eu simplifiquei, também ficou 1 vezes f. Vezes f é f mesmo. Então, frequência é 1 sobre período. Tá invertido, tá? Tá 1 sobre período igual a frequência, mas frequência é 1 sobre período. E dá para inverter isso também, ó. Dá para a gente mudar isso também. Vamos fazer direito, vai? Já vou inverter, tá? Vocês já viram como é que é, tá? Então tá 1 sobre t igual f. Eu vou escrever de outro jeito para ficar mais bonito. Eu vou escrever f igual 1 sobre t. O que eu posso fazer também, pessoal? Passar o t multiplicando e depois descer o f. Então também vale que período é 1 sobre frequência. Período e frequência são grandezas relacionáveis aí, ó. Frequência é 1 sobre período é 1 sobre frequência, tá? Sempre que o movimento circular for uniforme, tá? Não sempre, tá? Mas sempre que o movimento circular for uniforme, vai valer isso aqui, ó, que a frequência é 1 sobre período. Olha lá, ó, eu cortei o 2π com 2π, ficou 1 sobre t igual a f. Posso escrever f igual a 1 sobre t. Mais bonito, tá? Também posso passar o t multiplicando o f e depois descer só o f. Então, período é o inverso da frequência é o inverso do período. Frequência é quantas voltas dá por uma unidade de tempo. Período é o tempo de uma volta, tá? Para um movimento circular uniforme, MCU, existem os conceitos de frequência e período, e um é o inverso do outro, tá? Existe a aceleração centrípeta, ela não é ela que aparece do movimento circular, é o movimento circular que aparece porque ela foi causada, tá? O movimento circular que acontece porque ela foi causada. Aqui eu vou dar o nome de todas as variáveis, mas eu acho que vocês já compreenderam a ideia, tá? Então, essas grandezas angulares, para chegar da linear na angular, só dividir pelo raio. E dada aí as definições também de frequência e período. Acabou? Não! Já vamos falar de movimento circular uniformemente variado. Um palavrão, né? Isso aí é um palavrão. Movimento circular uniformemente variado é um palavrão. Tá? É 7h55, gente. Eu sei que vocês têm outra aula, mas essa lousa realmente é muito rápida porque ela é só um comentário. Tá? E vou mostrar algumas fórmulas aí. Movimento circular. Eu vou ter que abreviar, porque senão não vai caber. Uniformemente variado. Vai ficar assim mesmo, tá? Movimento circular uniformemente variado. MCUV. O que é MCUV, gente? É um movimento... Aceleração centrípeta sempre tem. Senão não ocorre movimento circular. Acho que isso ficou claro, né? Agora, pode acontecer de variar a velocidade tangencial? Aqui está a externa ali. Pode acontecer de variar a velocidade angular? Que até então a velocidade tangencial e angular eram constantes. Aquela aceleração centrípeta, ela estava ali só para mudar a trajetória. Ela não modificava a velocidade. Mas pode acontecer uma situação mais complexa, em que você vai ter a aceleração centrípeta ainda, apontando para o centro da trajetória, senão o movimento circular nem acontece, mas você tem um vetor aceleração aí, ó, no mesmo sentido que a velocidade tangencial. E claro que a gente chama ele de aceleração tangencial, tá? Rapidamente aqui, vou desenhar ele aqui nos 4, vou deixar as bolinhas abertas, depois eu pinto aí as bolinhas que seriam o ponto de tangência, porque senão o PowerPoint aqui vai me atrapalhar e o tempo está acabando, tá? Então a gente tem aí, ó, a aceleração tangencial. Além da velocidade que está nessa direção aí, vamos dizer assim, afastando do centro da trajetória, brigando com a aceleração centrípeta, a gente ainda tem a variação dessa velocidade na reta, na saída pela tangente, no giro do satélite, ou no seu carro querendo escapar da pista circular pela tangente. Aqui está o centro da trajetória, tá? Então, além da aceleração centrípeta, você tem a aceleração tangencial. Então, é claro que a sua velocidade tangencial vai variar,
Quando a velocidade tangencial varia ponto a ponto, não é mais como se fosse um movimento retilíneo uniforme apontando para cá, que depois ele aponta um pouquinho mais para cá, né? Na verdade seria para cá, que depois ele aponta um pouquinho mais para cá, que depois ele aponta um pouquinho mais para cá. Ponto a ponto não é mais um movimento retilíneo uniforme, que vai tendo sua trajetória modificada, corrigida. Ponto a ponto é um movimento retilíneo uniformemente variado, que vai tendo sua trajetória modificada, corrigida. Então as equações que valem agora são a sorvetão, tá? A Vevoat. E, vamos ver onde é que eu vou fazer isso? Vou ter que diminuir o desenho ali. E a Torricelli. Esse aqui ele me... não vai rolar. Peraí, tá, pessoal? Já vou liberar vocês, eu sei que falta um minuto, mas eu preciso deixar esse desenho bem feito só para fechar minha ideia. Senão, né, nada que eu fiz aqui vai adiantar muita coisa. Só diminuir o desenho. Bobeira que eu fiz, né? Só dar uma diminuída nesse desenho. Para caber aí a Torricelli, tá? Então, pessoal, valem essas três equações aí para a velocidade tangencial. Se elas valem para a velocidade tangencial, o deslocamento angular, pergunto, não continua sendo um arco? Não continua sendo um arco? Então, se é movimento circular, tem deslocamento angular. Só que agora eu tenho a aceleração nesse deslocamento angular. Porque eu tenho a aceleração no deslocamento tangencial, então vai acelerar também o angular. Se eu varro uma distância maior no arco, eu varro um ângulo maior. E os dois estão relacionados. Se os dois continuam relacionados, gente, eu posso dividir essas equações pelo raio e obter o quê? Ó? S pelo raio, S0 pelo raio, V0 pelo raio, a aceleração aqui também ó, pelo raio. O t quadrado sobre 2 eu não mexo. O que eu vou obter, pessoal? De novo, ó, posição final angular, posição inicial angular, velocidade angular, agora vai ter final e inicial. Por quê? Porque a velocidade varia, porque tem aceleração centrípeta, então o ângulo que eu varro vai aumentar conforme vai passando o tempo do meu movimento, tá? E também a aceleração sobre R vai dar aceleração angular, que eu vou chamar de alfa, tá? Tem muito material que chama de gama, mas porque é uma outra letra grega, que é uma letra grega assim, ó, tá? Mas eu prefiro chamar de alfa. Então você tem aí uma equação sorvetão, só que com φ0, ômega e alfa, tá? Como você também vai ter uma equação Vevoat, divide a velocidade pelo raio. Ó, pensa em velocidade e deslocamento angular como sendo arco. O deslocamento angular é o arco pelo raio dá o deslocamento angular. Ó, o movimento do arco dividido pelo raio dá o deslocamento angular. Como você dividiu esse termo e esse termo por R, para continuar constante, você tem que dividir, né? Para continuar valendo a igualdade, você tem que dividir a equação inteira por R. Quando eu divido essa velocidade V0 por R, eu mudo o nome dela. Quando eu divido A por zero, eu mudo o nome dela, ela vira alfa. Mesma coisa aqui na Vevoat. Se eu estou dividindo cada termo por R, eu tenho que dividir a equação inteira por R. Lembrem-se que termos são separados pelos sinais de mais, menos ou igual. Quando está multiplicando ainda é o mesmo termo, tá? Então, Opa, a bobeira que o André fez aí. Já vou liberar vocês, pessoal. Juro. Tá, eu sei que tá passando, mas eu só terminar de escrever isso aqui. Não vou deixar de fechar o raciocínio. Inclusive, se vocês quiserem sair, estão liberados, tá? Eu sei que vocês têm outra aula agora às 8, mas eu preciso fechar esse raciocínio. Então, aqui é ômega, é velocidade linear pelo raio da velocidade angular, ômega 0, porque ali era inicial, aceleração pelo raio da alfa. E isso vale também para Torricelli. Eu deduzi essas três para vocês, hein, pessoal? Sorvetão, Vevoat aqui para liberar espaço, Torricelli. Só que no Torricelli tem uma novidade a mais, ó. Eu não posso dividir pelo raio, simplesmente, porque a velocidade está ao quadrado. Eu dividi ali velocidade sem ser ao quadrado pelo raio. Então, para cada um dos dois V's que estão sendo multiplicados aqui, tem que ter um raio. Para cada um dos dois V's zeros que estão sendo multiplicados aqui, tem que ter um raio. Então, é raio ao quadrado. Tanto é raio ao quadrado que esse vai ser dividido pelo raio ao quadrado. Porque eu vou precisar de um raio para dividir o ΔS e de outro para dividir o A. Como assim, André? Justamente porque eu já sei, ó, que V quadrado sobre R ao quadrado vai ser ômega quadrado. V0 ao quadrado sobre R ao quadrado vai ser ômega 0 ao quadrado. E aqui, ó, o 2 mantém, A sobre R, aceleração angular. Deslocamento linear sobre R, deslocamento angular. Tá? Então, é a mesma coisa, gente. Assim como a gente adaptou, claro que vai ter aceleração centrípeta também e tal, né?
É a mesma coisa, só que agora a velocidade que está brigando, que está tentando fazer uma trajetória retilínea, está brigando com a sua aceleração centrípeta, ela varia, ela aumenta ou diminui. Lá no outro caso ela era constante, mas a ideia aqui é a mesma. E o tratamento também é o mesmo, são as equações de movimento retilíneo uniformemente variado, porque ponto a ponto é o movimento retilíneo que vai tendo sua trajetória corrigida, modificada. Tá? Então, quer dizer, não mudou muita coisa do movimento circular uniforme. A ideia não tem frequência período, porque não tem velocidade angular constante. Vocês viram que sai da velocidade angular constante a frequência período. Mas você tem aí a mesma ideia, só que agora a velocidade tangencial e a angular variam. Varia o arco que ele percorre num dado tempo, que a velocidade aumentou, consequentemente varia o ângulo que enxerga esse raio. Tá bom, pessoal? Semana que vem, bem light, porque já é quase Natal, a gente faz exercícios disso aqui. Obrigado quem ficou até o fim e até amanhã, né? Amanhã a gente tem tecnologia dos materiais.